Gente, a Bélgica é outro exemplo como a nossa insegurança na Europa está aumentando todos os dias. Você não pode mais ficar com tranquilidade em qualquer lugar, a qualquer hora. Ônibus, trem, praças, estação ferroviária, em todos os lugares pode acontecer a qualquer momento um ataque desse que houve ontem na Bélgica, onde uma pessoa faleceu e várias foram feridas. Essa é a nossa nova Europa, com a qual, futuramente, pelo jeito, nós precisamos nos conformar, né? Pelo que se vê agora. Mas escutam só, o que houve na Bélgica? Eu já disse várias vezes para vocês, queridos amigos, que a Europa já não é mais a mesma faz muito tempo. Muitos que vivem aqui confirmam isso através dos comentários. E infelizmente aquela Europa que a gente amava, que a gente tinha orgulho por ser tranquila, segura, estável, etc. Tudo isso está indo para a água abaixo, né? E hoje nós temos mais um exemplo da Bélgica. Mais uma vez, um ataque brutal com faca abalou a Europa. Dessa vez atingiu a cidade belga de Antwerpen, onde um homem esfaqueou passageiros indefesos em um ônibus público, gente. Coisas que eu me lembro ter ouvido do Brasil, certas regiões do Brasil, onde pessoas entram no ônibus e assaltam. Mas nunca escutei que alguém foi esfaqueado ou alguma coisa assim. Aqui não. Aqui você não é assalto, você é esfaqueado assim, né? O número de mortos é assustador. Um morto, vários feridos e uma sociedade que precisa se perguntar por quanto tempo mais tolerar essas condições. Na tarde de ontem, segunda-feira, um ônibus público comum no distrito de Linkerhoven, em Antwerpen, se transformou em um cenário de horror. Um homem repentinamente sacou uma faca e atacou os passageiros desavisados. O que se seguiu foram momentos de puro terror, um dos quais terminou em morte. E uma pessoa, se eu não me engano, ele tinha 78 anos, sabe? Uma pessoa aposentada, nada a ver com tudo aquilo que vem acontecendo aqui. Mais uma pessoa que sofre e a população quieta, né, gente? Essa é a grande pergunta. Por que a população fica tão indeciso, dividida? O ministro público belga confirmou a morte de uma vítima que não resistiu aos ferimentos graves no local. Outras 2 pessoas ficaram feridas, incluindo o corajoso motorista do ônibus, que juntamente com outro passageiro tentou deter o agressor. Suas ações heróicas podem ter evitado um massacre ainda maior. Basta saber que as autoridades não têm condições mais de controlar, porque são ataques que acontecem a qualquer hora, em qualquer lugar, de uma pessoa só, né? Como é que você vai controlar? Então, dependemos cada vez mais da atitude de cada um, de nessa hora agir que nem o motorista e o passageiro, mesmo correndo o perigo de perder a vida. Essas pessoas realmente são heróis e esperamos, logicamente, que eles possam se recuperar logo. Mas tudo, cada vez mais, depende de cada um de nós, gente. Como costumava acontecer nesses casos, os investigadores estão chamando o incidente de ato aleatório. O motivo?
desconhecido, os antecedentes sob investigação, a identidade do agressor não publicado, já estamos familiarizados com essa política de informação. Eles não querem tirar conclusões precipitadas. Mas os cidadãos já tiraram suas próprias conclusões há muito tempo, considerando a fraqueza alarmante de tais frequência alarmante de tais ataques. Esse não é o primeiro incidente violento nessa linha de ônibus específica de Antwerpen. Ônibus que circulam nessa rota já foram apedrejados e até mesmo alvejados. Também houve incidentes em que assentos de ônibus foram incendiados. Gente, o que está acontecendo? E por que as autoridades não conseguem fazer nada? Ou não agem? Esse não é um incidente isolado. De Paris a Londres e Berlim, ataques com facas no transporte público em ruas e praças tornaram-se uma triste normalidade. A arma de escolha é quase sempre a mesma. Fácil de obter, fácil de esconder e mortal em seu efeito. Enquanto eles se encontram no Canadá, vão discutindo sobre o mundo, o perigo dentro dos seus próprios países vem a aumentar. E fazem de conta que são apenas alguns casos. Não, nós temos coisas maiores para decidir, né, sobre o mundo, mas a própria casa está desmoronando. Inacreditável o que nós podemos observar nesses nossos países ricos, né, primeiro mundo, né, que agora está à beira do abismo. Cada vez mais nós informamos aqui e não sei, de repente até esse vídeo vai sofrer de novo porque não vai ser mostrado para vocês e tem várias formas, né, de dificultar a nossa vida, né? O que antes era impensável agora é uma realidade amarga. Os cidadãos precisam temer por suas vidas em ônibus, trens e espaços públicos. A segurança, que antes era considerada garantida, deu lugar a uma sensação permanente de ameaça. E enquanto os políticos continuam a elogiar a integração e a diversidade, pessoas inocentes pagam o preço com seu sangue. E é isso que eu digo para vocês. Já disse várias vezes para vocês que realmente quando nós entramos no ônibus, que vai acontecer, que é difícil de acontecer, vamos dizer assim, o trem, porque a gente evita o máximo possível, mas quando acontece uma coisa dessa, nós observamos no supermercado, normalmente a gente observa as pessoas, quem se encontram ali, de que tipo de pessoas são, né? E depois assim a gente age de forma concentrada, observador, né? E tentar se preparar. Essa é a nova Europa que nós não queremos viver, né? Mas, pelo jeito, as autoridades estão com as mãos amarradas. Esse aumento da violência não é um fenômeno natural. É o resultado direto de uma política que abriu fronteiras e desmantelou controles. Uma política que ignora sinais de alerta e difama os críticos como populistas. Os responsáveis em Bruxelas e nas capitais nacionais compartilham a culpa por cada vítima desses excessos de violência. Já passou da hora de os governos europeus finalmente acordarem e agirem. Não precisamos de mais manifestações de preocupação ou vigílias. O que precisamos são medidas concretas, controles de fronteira, deportações consistentes, penas mais severas e, acima de tudo, vontade pública para tornar a segurança de seus próprios cidadãos novamente a principal prioridade. É isso que nós precisamos, meus queridos amigos. Mas, como eu já disse no meio do vídeo, o que eles fazem? Eles se encontram
para discutir o futuro mundial enquanto o seu próprio país está afundando. Gente, para vocês verem, no final desse vídeo eu tenho um bombonzinho ainda para vocês. Nós estamos aqui no campo, né? Nós estamos aqui no campo, vocês veem? E essa ruazinha aqui é normalmente só para ciclistas, corredores, pedestres, enfim, né? E aqui ainda é organizado tanto que se vê agora a limpeza da rua acontecendo aqui. Até mesmo, não nas ruas principais, não, nos locais, no campo, nós temos isso, por enquanto, né? Pois é. Gente, eu vou me despedindo, vou mostrando o veículo passar aqui. Ó, primeiro eles cortaram aqui a grama no lado, vocês estão vendo? E agora ele vem passando aqui. Opa lá. Servus. Ó, vejam só. É isso aí, meus queridos amigos. Forte abraço. Até mais.